Bom dia, irmãos. Nossa escola dominical hoje vai tratar de um assunto que fala sobre os três ofícios de Jesus Cristo. Nos nossos símbolos de fé, Catecismo Maior, a partir da pergunta de número 36, que trata sobre Cristo, o mediador, nós vamos encontrar ali algumas características que Cristo Jesus assumiu quando esteve encarnado, funções que ele desempenhou. Nós bem sabemos que desde o começo de tudo, o Senhor, Deus havia na eternidade estabelecido um pacto com o Senhor Jesus Cristo para salvar os homens. Os homens então são os beneficiários deste pacto de graça. Cristo torna-se, portanto, o Criador, como está em Colossenses, torna-se também o mantenedor e também o reconciliador, que seria o grande redentor e salvador de todos os seus escolhidos. No Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo tem uma figura sempre latente, mas presente desde o Velho Testamento no desempenho de funções. O Senhor estabelece para o governo do povo de Israel, para a estruturação de todo esse plano redentivo feito com Cristo, ele vai estabelecer uma forma de governo, que seria uma forma de administração, de crescimento, de manutenção, de todo esse direcionamento que o povo de Deus precisava para poder se manter dentro desse pacto da graça, nesta convivência com o próprio Cristo Jesus desde as primeiras eras. O autor da lição vai tratar e apresentar algumas conotações que ele consegue ver no livro de Gênesis. Na verdade, eu não vou utilizar a estrutura da lição de hoje, mas vou falar sobre o mesmo assunto, sobre os ofícios que Cristo desempenhou, que foram já prefigurados no Velho Testamento. Ofícios estes de profeta, sacerdote e rei. Os três ofícios de privilégio que Deus entregou aos homens, prefigurando o trabalho que Cristo faria. E quando Cristo encarnado aqui esteve, então exerceu e desempenhou estas três funções para o governo de sua igreja. Nós vamos, num primeiro momento, ver o ofício de profeta. Profetas eram homens comissionados pelo próprio Deus, que falavam no nome do Senhor, trazendo toda a revelação de sua vontade. Então, o Senhor falava através do seu povo pelos profetas. O próprio livro de Hebreus fala que, havendo Deus antigamente, outrora falado de muitas formas aos nossos pais pelos profetas, isso significa que ele falava primeiro com alguém e este era o porta-voz de sua vontade, de sua palavra. O profeta não está tão somente atrelado à profecia, que seria a previsão do futuro. Muitas vezes o Senhor revelou o seu futuro. É claro que revelou. Revelou também aquilo que eles estavam fazendo de errado no passado. Então, profecia não tem a ver só com o futuro, tem a ver com o passado, com o futuro e exatamente com o presente. Porque mesmo quando o Senhor fala do passado ou fala do presente do povo de Israel, ele está preocupado em que este povo se conserte com ele, que se arrependa de seus maus caminhos. Ou para ainda que, falando até do futuro, para que eles mantivessem a confiança e a esperança depositada tão somente nele. Então, é exatamente isto o papel do profeta, de transmitir a palavra de Deus. O próprio termo profeta no Velho Testamento, em hebraico, significa a boca do Senhor, ou boca de Deus. Temos então em evidência, já no Velho Testamento, a primeira pessoa, o primeiro personagem que vem à nossa mente quando falamos de profeta, e todo judeu sabe disso, o maior de todos os profetas abaixo de Cristo foi Moisés, com quem Deus falava ou falou face a face. E também porque foi Moisés que perpetuou esta revelação, escrevendo os primeiros livros da palavra de Deus, o Pentateuco e algumas outras porções dos Salmos, talvez até o livro de Jó. É claro que Moisés, como Samuel também, um grande juiz e sacerdote, governaram o povo e mediaram suas necessidades junto ao Pai. Moisés foi mais do que um profeta. Moisés foi um grande administrador. Moisés foi um intercessor. Ele desempenhou esses papéis, tal como Davi também e Samuel também, que desempenharam mais de um ofício, acumularam para si
não por conta da sua capacidade, mas pela comissão que Deus lhes deu de desempenharem mais de um ofício no governo da igreja. Temos ainda outros profetas que falaram da parte do Senhor, ainda além daqueles que falaram, outros, além de falar, escreveram a palavra enviada por Deus. Quando você vai estudar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na nossa própria confissão de fé, nós temos lá os livros sagrados, que são livros da lei, proféticos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, todos estes homens que vieram a compor a escrituração da palavra de Deus são chamados de profetas. Fora aquele, como já disse, fora aqueles que trouxeram palavras que acabaram apenas na oralidade e não as escreveram. Mas enfim, é um ofício que traz o crescimento, o direcionamento, através do que o Senhor falava com eles. Depois disso, depois desse primeiro ofício de profeta, Deus então instituiu oficialmente uma classe de sacerdotes. No livro de Êxodo, você vai encontrar em vários capítulos, lá quando o povo estava ainda caminhando no deserto, o Senhor mandou que instituíssem o tabernáculo, porque ele viria para morar junto com seu povo. E para a manutenção deste tabernáculo, para a manutenção da relação que Deus aqui na terra manteria com seu povo, ele escolheu uma tribo da família de Israel, da família de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Ele escolheu a tribo de Levi, dos quais descenderam Arão e seus filhos, para que eles fossem então agora santificados, separados, consagrados para serem sacerdotes, sumos sacerdotes e sacerdotes, levitas, enfim, que tomariam conta de toda a preparação do tabernáculo, fariam a mediação, apresentariam sacrifícios, tomariam parte no corpo da realização do culto deste corpo naquela época, Israel, para que pudessem então apresentar-se diante do Senhor de maneira agradável. Eles cuidariam de toda a preparação, purificação, enfim, de toda a santificação. O livro de Levíticos é um manual daquele comportamento, ou daqueles comportamentos que os povos, aliás, que o povo deveria adotar, todo aquele que se apresentasse diante do Senhor. O tema central do livro de Levíticos é santificação. Por isso ali existe um manual de procedimentos, dado principalmente e primeiramente aos sacerdotes, para que eles cuidassem desta integração, inter-relação com o Senhor. Membros, como já falei, de uma tribo da família dos filhos de Levi, que serviriam com exclusividade no tabernáculo e depois no templo lá em Canaã, em Israel. Todos os seus procedimentos foram determinados para conduzir o povo em santidade no convívio com Deus. Eram chamados de mediadores entre Deus e o homem, entre os homens, entre Deus e os homens, entre os homens e o próprio Deus. A principal característica do exercício, do ofício de sacerdote, seria então misericórdia. Se do profeta era conhecimento, para que pudesse transmitir aquilo que conhecessem do Senhor, que dele recebessem para o Senhor, o sacerdote agora tinha que também ter essa característica de misericórdia. Então, quando você ouvir falar do ofício de profeta, você vai atrelar a característica, a principal virtude, que seria conhecimento. A virtude atrelada ao sacerdócio seria a misericórdia. E depois de tudo isso, depois de estabelecer esses dois ofícios, na esteira da história de Israel, do povo de Deus, que é na verdade a história de Cristo Jesus, quando ele vai estar aqui para reinar, para governar o seu povo, Deus então institui o terceiro ofício, que é o ofício de rei, profeta, sacerdote e rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas ele não era aquele que o Senhor tinha como segundo o seu coração. E o rei realmente que foi segundo o coração de Deus foi Davi. Davi recebeu a honra de ser um predecessor de Cristo Jesus. Jesus Cristo foi chamado de filho de Davi. Ele era
da tribo de Judá. E então, quando o povo já estava estabelecido, precisava de uma organização mais adequada, o Senhor trouxe então Davi como rei, para que pudesse unir o povo, para que pudesse comandar o povo, organizar este povo, estabelecer para eles um procedimento que fosse de comunhão com seu Deus. Quando os reis, na verdade, vamos estudar a história de Israel, quando os reis se mantinham fiéis ao Senhor, o povo também se mantinha fiel. O rei se descaminhava, o rei se desviava e o povo lá ia também atrás assim de todos estes seus governantes. Principalmente porque houve, logo depois de Davi veio Salomão, seu filho, depois Roboão, e aí então houve a divisão de Israel em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte composto de 10 tribos, o Reino do Sul composto apenas de Judá e Benjamim, que eram da tribo de Judá, que era da descendência de Davi. O reino que descendeu, aliás, que dividiu o Reino do Norte, que tinha como Jeroboão o primeiro rei e seus descendentes, na verdade não tinha muito a ver com o plano do Senhor, estavam descaminhados. A gente vai observar que de todos os reis que governaram o Reino do Norte, nenhum deles foi fiel ao Senhor, culminando então com uma disciplina que foi o extermínio deste reino, quando o cativeiro assírio veio, desmantelou o Reino do Norte. Nunca mais eles voltaram a ser um reino. Já com o reino de Judá, de todos os reinos do sul, reino de Judá, 8 apenas, de todos os 20 reis que tiveram, 8 apenas foram fiéis. Isso também custou a eles um exílio de 70 anos, exílio este caldeu, exílio babilônico, que veio e desmantelou o Reino do Sul, mas que depois foi reorganizado, trazido de volta, e você acompanha isso na história do povo de Israel. O povo, então, podia agora receber de volta e esperar este rei em sua terra. Este rei seria o Messias que viria. Então, temos aqui todos esses ofícios que prefiguravam os ofícios que, na verdade, Cristo Jesus depois desempenharia. A principal característica do rei, se para o profeta era o conhecimento, para o sacerdote a misericórdia, para o rei seria a justiça. Com Jesus, então, com a chegada do Senhor Jesus, ele vai desempenhar esses 3 ofícios instituídos por Deus, que apontavam para a sua pessoa. Então, vamos ver alguns textos, só para terminar, onde Cristo acaba sendo reconhecido como o desempenho desses 3 ofícios. Atos capítulo 3, versículo de número 22, palavras de Pedro. Ele diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Lá, profetizado por Moisés, ele vai encontrar isto. Está em Deuteronômio 18:15, a profecia de Moisés que já apontava para Jesus Cristo como grande e maior de todos os profetas, a própria encarnação da verdade e da revelação de Deus. Depois Hebreus vai falar de Cristo como sacerdote, Hebreus capítulo de número 5, versos 5 e 6, a gente encontra esta verdade aqui também. Veja, assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo é este sumo sacerdote que apresenta um sacrifício único e eterno. E agora não é preciso mais a repetição, nem a mediação de outros sacerdotes humanos. Só o Senhor Jesus Cristo é o nosso intermediador, é o nosso sumo sacerdote que está assentado à destra do Pai. Então Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, mas também ele reina. Isso foi profetizado por Isaías no capítulo 9, um texto bastante conhecido, pregado em
em época até de seu advento, do seu nascimento, é Isaías capítulo de número 9. A gente vai encontrar lá, nos versos de número 6 e 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Porque já havia esta predição: um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros. É Jesus Cristo. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele, Jesus Cristo, é toda a revelação de Deus, o Logos eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está à destra do Pai, intercedendo por nós até o dia de hoje. Ele é o Senhor e Rei da Igreja, Rei do Universo, Rei da Glória, que governa absolutamente tudo ainda hoje. 3 ofícios prefigurados no Velho Testamento, 3 ofícios exercidos literalmente pelo Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui encarnado, hoje ainda glorificado. Jesus é o elo unificador do Antigo e do Novo Testamento. 3 ofícios que apontam para aquilo que Jesus seria para a igreja. Todo conhecimento como profeta, toda misericórdia como sacerdote, toda justiça como rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos pelo envio do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Além de Senhor, profeta, sacerdote e rei. Nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei, cumprindo tudo aquilo que o Senhor mesmo havia imaginado e determinado e instituído desde toda a eternidade. Te louvamos por Cristo Jesus. Trata-se de Jesus sempre, é sempre Jesus, a fonte de todo bem, a fonte de todas as bênçãos, na qual e através de quem o Senhor tem nos abençoado. Te louvamos, te agradecemos por tudo isto, fazemos mais uma vez, no nome de Cristo Jesus. Amém.